Toda casa é também um projeto de vida. Paulo sempre gostou do antigo, do vivido. Então ele foi atrás de madeira de demolição, desenhou e levantou com as próprias mãos uma casa que ele chama de cabana. Nessa série de visitas, eu saio da minha casa e vou de casa em casa, atrás das histórias que as casas contam. Paulo, quais foram as suas inspirações ou referências para casa? Eu tenho muito como referência as casas japonesas, né? A técnica de queimar, eu não pude fazer... De queimar a madeira. De queimar a madeira, eu não pude fazer por conta da madeira em si. Aqui eu não usei uma madeira nobre, a parte externa da casa. Então você só consegue queimar quando é uma madeira nobre. Aí eu resolvi pintar, gosto muito da estética, fica elegante assim. O preto da casa surgiu, a gente achou que ela ia ficar mais integrada na mata, porque ali atrás tem uma mata bem escura e aí a gente queria estar mais escondido mesmo. Então a gente ficou bem aqui em cima da montanha e pintou ela de preto para sumir no meio do mato. Eu, há muitos anos, eu tinha um sonho, que agora realizou-se, de ter uma casa no campo. Não sei por que motivo, nunca foi praia, sempre foi campo. E eu comecei a procurar, sempre fuçando, alugando casas em algumas cidades para começar a entender. E a gente acabou caindo aqui em São Francisco, através de um amigo, e eu me apaixonei. Como eu gosto de garimpar, eu falei, eu vou construir essa casa com coisas de garimpo. Então, fui para Campinas, comprei uma demolição de uma casa do século passado e toda a madeira dessa casa foi transformada nessa cabana. Ele achou um único pedreiro que começou a fazer tudo sozinho. E quando a gente veio visitar, a gente olhou e tinha sempre madeira quando a gente vinha. Então a gente falava, tem madeira sobrando? Ele falava, tem. A gente falou, cresce mais um pouquinho a sala. E a gente voltava depois de umas 3 semanas, ainda tem madeira? Ele falou, tem. Ele falou, então vamos fazer um quarto para as meninas? E aí a gente foi crescendo um pouquinho a casa e tudo foi assim meio na intuição. É uma casa feita por nós e a gente foi inventando e vendo o que dava certo. Olhando, a impressão que dá é que a casa corresponde bem àquele arquétipo, né, da casinha que a gente desenha no colégio, aquela referência ancestral. Super. A casinha foi desenhada desse jeito. Não teve arquiteto, não teve ninguém, nem empreiteiro. Foi eu desenhando uma casinha exatamente essa, de criança mesmo, com um pedreiro aqui, e em menos de uma semana começou a construção. Hoje talvez a gente tenha trazido um pouco mais de acabamento, mas sempre foi para ser simples. Mas só um pedreiro você ajudava na obra, então? Todo momento que eu podia, eu vinha, ficava acampado aqui embaixo e ajudava na obra, sim. E apesar de você não ser arquiteto, a gente pode dizer que é um projeto seu. É um projeto meu, né? Porque a princípio era para ser só uma cabine mesmo, de um quarto só, e a gente estendeu e virou esse projetinho um pouco maior do que a gente imaginava. Essa é mais a nossa casa hoje em dia do que nossa casa da cidade.
verdade, a minha ideia inicial de quando eu comecei a construir já era de morar. Só que a gente sempre teve a questão escola das crianças, enfim, também não daria para a gente mudar. Mas com a pandemia mudou completamente. A gente sente muito pouco falta da cidade. A gente sente falta de ver televisão, ver um filme. Mas no final a gente não sente falta de nada disso. A gente vive muito bem aqui. A casa uniu muito a gente por conta do desenho que foi projetado. A ideia era que a gente ficasse mais tempo juntos num espaço só. É exatamente o que a gente faz em São Paulo, só que a gente usa um cômodo só. A gente acaba aproveitando muito mais a família com esse espaço central dessa casa. E esse rosto, essa escultura? Esse rosto veio de um garimpo. Ele, na verdade, é uma peça de chafariz, né? A água sai na boca. Eu não sei te dizer exatamente de onde veio esse gosto, essa estética, mas eu lembro de criança já de gostar de coisas antigas. De garimpar, eu sempre tive coleções. E claro, a gente vai aperfeiçoando o olhar, né? Com as viagens, com os estudos. Eu acho que a gente está o tempo inteiro aprendendo e garimpando cada vez mais. Esse foi o De Casa em Casa, episódio Paulo e Babu. De Casa em Casa é uma série de visitas com a direção do Alberto, roteiro dele e meu, Baba, a direção de fotografia é do Bruno, a montagem é da Liana, o som do Daniel, na harpa a Cristina, no piano o Thalisson e a finalização do Marcelo. Gravado em São Francisco Xavier, São Paulo. Obrigado por estar conosco e até a próxima casa.